cálculo rápido, 3 décadas, se ele crescer, ou mais, um pouco mais de 3 décadas, se ele crescesse a 4,5%, que é a capacidade máxima atualmente. Então, a gente precisa aumentar essa capacidade de crescimento a futuro, e não vamos conseguir isso no modelo baseado no consumo, e aí principalmente consumo do governo. Marcelo. O problema não é se o Estado é provedor, é se o Estado é eficiente. E acho que ele é pouco eficiente no uso dos recursos. Eu acho que nós ficamos aqui até surpresos de ver alguns economistas que saudaram a crise porque reabilitou o keynesianismo, né? Para keynesianismo, para eles, é o Estado gastar. E viu que a Europa gastando, os Estados Unidos gastando, e achou isso ótimo como exemplo. Só que o Keynes ia gastar na recessão e poupar na expansão. E eles acham que gastar na recessão e gastar depois também, né? Esse é o problema. E é um problema de político muito sério que está fazendo no Brasil, porque essa expansão do BNDES, o setor privado vai ficar todo na mão do governo. Isso é politicamente muito perigoso. O Tesouro se endivida para subsidiar o BNDES, para o BNDES ir aumentando a participação no setor privado. No setor elétrico, nós já vimos aí essa nova usina aí, também vai ser quase toda estatal. Telebrás, acho que estamos caminhando numa direção equivocada. Agora, o que é mais lamentável é que estão se tomando algumas decisões irreversíveis na hora de uma mudança de governo, quando se poderia mudar a direção. Mas vamos aguardar aí o que virá depois. Então, e sobre o que virá depois, tem uma pergunta aqui para dar uma esquentada na plateia e em vocês também. Dilma na presidência, ia falar previdência, mas é presidência, e Serra na presidência, o que muda, na opinião dos senhores, com a vitória, tanto de um quanto de outro? Não sei por que não falaram da Marina, mas, de qualquer forma, eu acho que é quem está pontuando com mais de 15%. Então, começando pelo doutor Loyola. Bom, nós tivemos umas semanas atrás, um seminário promovido pela Tendência Consultoria. Uma das nossas palestrantes foi a Lúcia Hipólito, e perguntaram para ela sobre qual era o prognóstico dela das eleições, né? Se daria Serra ou Dilma. E ela falou: não tenho a mínima ideia, só sei uma coisa, que o líder do governo, o líder no próximo governo vai ser o Romero Jucá. Então, é algo meio parecido aqui, tá? Ou seja, não dá com relação à questão da política econômica. O que eu acho que a gente pode talvez fazer, assim, dar algumas ideias, de algumas impressões. Primeiro, que eu acho que nenhum dos dois candidatos tem espaço e tem vontade de mudar radicalmente o rumo da política econômica. Então, eu não vejo o abandono do regime de câmbio flutuante, eu não vejo o abandono do regime de metas de inflação, e não vejo o abandono de uma certa política que gere, no curto prazo, superávites fiscais, né? Se bem que, no caso da política fiscal, eu sou um pouco menos otimista. Eu acho que aí é que nós temos o grande risco. Eu vejo que... e aí eu começo, talvez, a fazer uma distinção entre os dois candidatos. Eu acredito que, embora a gente... os dois candidatos têm um certo perfil de intervenção maior do Estado, eu diria que talvez o Serra pudesse ser um Estado, usando as palavras aqui do Solimão, um Estado mais eficiente. Eu acredito que com ele você poderia ter um prestígio das agências reguladoras, você poderia ter um maior grau de profissionalização do serviço público,
uma atuação do Estado mais voltada para, vamos dizer assim, esses objetivos mais de médio e longo prazo, né? E que talvez, no caso da ministra Dilma, nós tenhamos o aprofundamento desse modelo que nós estamos vendo agora no segundo mandato do presidente Lula, né? Que é um modelo mais de recriação das estatais, né? Então, nós temos, e criação de estatais, a gente teve aí, além da Petrosal, aí nós temos a Telebrás, a Petrobras voltou a atuar em setores em que havia sido, em que se fez a privatização, como petroquímico, né? Então, assim, acredito que haja uma certa diferença de enfoque na área fiscal, considerando a história dos dois candidatos e considerando também aí a tendência que a gente vem observando no segundo mandato do presidente Lula, né? Com relação ao ex-governador, fica sempre aquela questão em função das opiniões que ele já deu a respeito da questão cambial e as críticas que ele frequentemente faz ao Banco Central, né? Então, se ele mudaria o regime cambial, se a gente migraria de novo para um regime de câmbio fixo, fica a pergunta, segundo, se o Banco Central com ele teria a mesma autonomia operacional do que goza hoje. Eu acho que, não obstante toda essa posição dele, que é muito conhecida, pública, etc., eu acho que, com relação ao Banco Central, haveria um custo muito alto para o seu governo, né, eventual governo, se ele interferisse no Banco Central. Eu acho que ele arrumaria muita sarna para se coçar. Eu imagino que ele não terá esses, mesmo às vezes até engolindo assim contra a sua vontade, talvez ele tenha que deixar o Banco Central um pouco mais com a mesma autonomia. Eu não vejo espaço para a retirada da autonomia do Banco Central. Acho que isso geraria uma grande desconfiança nos mercados e acabaria indo contra os próprios interesses, né? Vejo algo também parecido no câmbio flutuante, no regime de câmbio flutuante. Acho que a ideia de, talvez, alguns economistas mais próximos a eles tenham uma ideia de tentar eliminar ou reduzir a apreciação cambial, o que eles entendem como um real apreciado, através de medidas na área fiscal, ou seja, aumento da poupança do governo, na medida porque o Brasil dependa menos de poupança externa e, portanto, possa ter uma taxa de câmbio mais... não precise ter uma taxa de câmbio tão apreciada assim. Enfim, talvez isso seja aí o caminho que ele encontra, ou seja, buscar evitar o que ele vê como um real apreciado através de políticas fiscais e não de políticas de intervenção direta no câmbio, né? Mas, veja bem, eu estou aqui apenas fazendo algumas ilações e é muito difícil hoje ter alguma certeza sobre esses temas, né? Ulisses. Bom, eu acho que o político brasileiro, ele é, acima de tudo, pragmático. Isso aí, desde a época do Império, que é assim. E, portanto, eu acho que aquela coisa, time que está ganhando não vai ser mexido. Não acredito também que haja mudanças substanciais, mas, a julgar pelos discursos aí antes da eleição, e enfim, algumas afirmações da candidata Dilma, provavelmente, por esse viés um pouco mais estatizante que tem ela, seja mais difícil pensar numa política fiscal mais austera, e aí aquela preocupação com a solvência futura do Estado brasileiro face ao problema aí da Previdência e ao aumento aí de gastos permanentes do ponto de vista do governo, fica um pouco mais complicado. Mas eu acho que também não vai haver grandes alterações no modelo que está dando certo, pelo menos a curto prazo. Solimão. Bom, o Roberto Campos dizia que não existe perguntas indiscretas, mas só respostas. Eu acho que aqui é tipicamente uma pergunta indiscreta. Eu acho que o Serra mostrou ser bom administrador. Questão de que ele tem uma linha mais intervencionista do que eu gostaria, mas